Prepare-se, você está prestes a cruzar para um mundo onde o medo é real. Histórias reais, fenômenos inexplicáveis, onde o sobrenatural se esconde nas sombras do Portal do Pavor. História de hoje. O jantar na cobertura 66, o hóspede inesperado. Olá, corajosos ou curiosos. Bem-vindos ao Portal do Pavor, onde as mesas mais elegantes escondem os segredos mais sombrios. E cada convite pode ser o último que você aceita. Hoje, vamos descobrir juntos por que alguns jantares nunca terminam e por que certas cadeiras sempre permanecem ocupadas, mesmo quando parecem vazias. O que você faria se, no meio de um jantar elegante, percebesse que há um convidado a mais à mesa? Um rosto que ninguém convidou, ninguém conhece, mas que todos parecem aceitar naturalmente, como se sempre estivesse ali? O aroma de vinho tinto se mistura com algo indefinível no ar. Um cheiro metálico, quase doce, que faz o estômago revirar. As taças tilintam suavemente contra os pratos de porcelana, criando uma sinfonia perturbadora que ecoa pelos vidros do 66º andar. Lá embaixo, as luzes da cidade piscam como estrelas distantes, mas aqui em cima, a atmosfera está carregada de uma tensão palpável. O silêncio entre as conversas educadas carrega peso. Cada garfada parece ecoar mais alto que deveria. Cada olhar furtivo em direção àquela cadeira específica traz um arrepio inexplicável pela espinha. A temperatura parece ter caído alguns graus, mesmo com o aquecedor ligado. Quando a realização finalmente bate, já é tarde demais. O jantar já começou e alguns convites nunca deveriam ter sido aceitos. Marcos Carvalho, 42 anos, sempre foi conhecido por sua meticulosidade. Como arquiteto de sucesso, cada detalhe de sua vida era planejado com a mesma precisão que aplicava em seus projetos. Sua rotina noturna de quinta-feira incluía invariavelmente um jantar com seus sócios no exclusivo edifício Panorama, onde possuía uma cobertura no 66º andar, um investimento que considerava sua maior conquista. A cobertura era um reflexo de sua personalidade. Linhas retas, decoração minimalista em tons de cinza e branco, enormes janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista de 360 graus da metrópole. A mesa de jantar, feita de mármore Carrara, podia acomodar exatamente 8 pessoas. Número que Marcos calculara matematicamente como ideal para conversas íntimas sem perder a elegância formal. Naquela quinta-feira de outubro, o céu estava particularmente sombrio. Nuvens densas encobriam a lua e uma garoa fina deixava as janelas com um aspecto embaçado que distorcia as luzes da cidade. O sistema de som ambiente tocava jazz suave, enquanto o aroma do cordeiro assado preparado pelo chefe particular se espalhava pelos ambientes integrados. Marcos verificou o relógio pela terceira vez em 5 minutos. Seus convidados, Helena, Roberto, Carla, Daniel, Mônica e André, eram pontuais por natureza. Todos chegaram pontualmente às 19h30, como combinado. O vinho francês já estava decantando, as velas aromáticas criavam uma iluminação acolhedora e tudo parecia perfeito para mais uma de suas reuniões mensais. Porém, havia algo diferente no ar daquela noite. Uma corrente de ar frio que não deveria existir em um ambiente completamente vedado. Uma sensação estranha de que as sombras nas esquinas da sala pareciam mais densas que o usual. E mais peculiar ainda, Marcos tinha a impressão persistente de que havia esquecido algum detalhe importante sobre aquela noite. Algo que dançava na periferia de sua memória, mas que se recusava a se materializar completamente. Foi Helena quem trouxe à tona a história durante o aperitivo. Folheando distraidamente uma revista de arquitetura que encontrou no aparador, ela parou numa matéria sobre edifícios assombrados do Brasil e riu nervosamente. Marcos, você sabia que este prédio tem uma lenda urbana? Perguntou mostrando a página. Diz aqui que nos anos 90,
Um incorporador chamado Teodoro Valente costumava dar jantares no 66º andar para fechar negócios. Aparentemente, ele tinha o hábito obsessivo de sempre deixar uma cadeira vazia à mesa. Dizia que era para o sócio silencioso. Roberto se interessou pela conversa. E o que aconteceu com ele? Helena continuou lendo. Uma noite, durante um jantar com investidores, todos os presentes juraram ter visto um homem sentado na cadeira vazia. Descreveram-no como alguém elegante, bem vestido, mas com características que ninguém conseguia lembrar direito depois. Teodoro ficou em pânico, cancelou todos os negócios e desapareceu na semana seguinte. O estranho, acrescentou Helena, é que desde então vários moradores relataram experiências similares, sempre envolvendo jantares, sempre com um convidado a mais que ninguém se lembra de ter chamado, mas que todos aceitam naturalmente durante o evento. Carla riu nervosamente. Que bobagem! São apenas histórias para assustar. Mas Marcos sentiu um frio na espinha. Havia algo sobre aquela história que ressoava com uma memória enterrada em sua mente. Quando todos se dirigiram à mesa de jantar, Marcos fez uma contagem rápida e sentiu o coração acelerar. Havia 9 cadeiras ao redor da mesa. Ele tinha certeza absoluta de que sempre foram 8. Havia medido pessoalmente o espaço anos atrás. Mas ali estava uma 9ª cadeira, perfeitamente posicionada entre Helena e Roberto, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Quem trouxe esta cadeira extra? Perguntou, tentando manter a voz casual. Os convidados se entreolharam com expressões confusas. André foi o primeiro a responder. Que cadeira extra, Marcos? Sempre foram 9 lugares aqui. Não, eu tenho certeza de que... Marcos, você está bem? Interrompeu Mônica, tocando seu braço gentilmente. Talvez esteja trabalhando demais. Esta mesa sempre teve 9 lugares. Inclusive, você sempre fala sobre como é perfeita para nossos jantares. 8 convidados, mais você. Marcos olhou ao redor da mesa novamente. Todos pareciam genuinamente confusos com sua reação, como se ele estivesse questionando algo óbvio, como a cor do céu. Ele conhecia aquelas pessoas há anos, confiava nelas implicitamente, mas tinha certeza absoluta de que algo estava errado. Durante o primeiro prato, uma sopa de abóbora, Marcos notou que o chefe havia servido 9 porções. Quando questionado, Pierre simplesmente disse: "Como sempre, Sr. Marcos, 9 pessoas, 9 pratos." A temperatura na sala parecia estar caindo gradualmente. Marcos aumentou o termostato 2 vezes, mas seus convidados não pareciam notar o frio. Conversavam animadamente sobre negócios, família, viagens, tudo normal, exceto pela cadeira vazia que os incomodava como uma ferida aberta. Então, durante uma pausa na conversa, Helena virou-se para a cadeira vazia e disse naturalmente: "E você, o que acha sobre a reforma do centro da cidade?" Por um momento, todos ficaram em silêncio, olhando expectantes para a cadeira vazia, como se aguardassem uma resposta. Segundos depois, retomaram a conversa como se nada tivesse acontecido. Marcos sentiu o vinho subir a cabeça, mas sabia que havia bebido apenas meia taça. Algo estava fundamentalmente errado, mas ele parecia ser o único a perceber. Fingindo precisar verificar algo na cozinha, Marcos deixou a mesa e correu para seu escritório. Com mãos trêmulas, abriu o laptop e acessou as fotos da última reunião mensal. Ampliou a imagem da mesa de jantar e contou: 8 cadeiras. Sempre foram 8. Desesperado, ligou para o concierge do prédio. "Seu Fernando, preciso saber se alguém subiu móveis para minha cobertura hoje. Uma cadeira, especificamente." "Negativo, Sr. Marcos. Nenhuma entrega registrada para o 606º andar nos últimos 3 dias. Marcos, então, acessou os arquivos de construção da cobertura. Todas as plantas baixas, todos os projetos de móveis planejados, tudo mostrava claramente 8 lugares à mesa. Mas quando tirou uma foto da mesa naquele momento e comparou, havia inequivocamente 9 cadeiras.
Voltando discretamente à sala, ouviu fragmentos de uma conversa que o gelou. Ele sempre foi tão atencioso conosco. Pena que não pode mais se juntar aos nossos encontros como antes, mas pelo menos ainda consegue vir de vez em quando. Marcos interrompeu. De quem vocês estão falando? Roberto sorriu. Do Teodoro, claro. Você que nos apresentou a ele, lembra? Disse que era um velho amigo da época da faculdade. O sangue de Marcos congelou. Teodoro Valente, o nome da lenda que Helena havia lido. Mas ele nunca conheceu ninguém com esse nome. Nunca apresentou ninguém aos seus amigos. Teodoro não pode vir hoje, continuou Carla, mas deixou lugar reservado, como sempre. Ele gosta de saber que tem um espaço aqui. Marcos olhou fixamente para a cadeira vazia e por um momento teve a impressão de ver uma sombra se mexendo sobre o assento. O prato principal chegou e Marcos observou horrorizado quando Pierre serviu metodicamente 9 porções de cordeiro, colocando uma delas diretamente na frente da cadeira vazia. O vapor subia do prato como se alguém realmente fosse consumi-lo. Pierre, por que você serviu para uma cadeira vazia? Marcos sussurrou quando o chefe passou por ele. Pierre o encarou com genuína confusão. Cadeira vazia, senhor? O senhor Teodoro está bem ali? E apontou diretamente para o assento desocupado. Marcos sentiu suas pernas fraquejarem. Voltou-se para seus convidados, que conversavam animadamente, incluindo a cadeira vazia nas discussões, como se houvesse alguém respondendo. Helena ria de algo que aparentemente Teodoro havia dito. André concordava energicamente com comentários que só ele parecia ouvir. A realidade começou a se distorcer ao redor de Marcos. As vozes de seus amigos ecoavam de forma estranha, como se viessem de um túnel distante. As luzes das velas tremulavam sem razão aparente, criando sombras dançantes que pareciam se mover independentemente dos objetos que as causavam. Então, o impensável aconteceu. O garfo ao lado do prato da cadeira vazia se ergueu sozinho no ar e começou a cortar delicadamente o cordeiro. Pedaços de carne desapareciam no ar, como se uma boca invisível os consumisse. O vinho na taça diminuía gradualmente a cada alguns segundos. Marcos gritou, derrubando sua própria cadeira ao se levantar abruptamente. Mas seus convidados apenas olharam para ele com preocupação maternal. Marcos, você está tendo um episódio, disse Helena suavemente. Sente-se, querido. O Teodoro estava justamente contando sobre aquela viagem à Europa que vocês fizeram juntos. Eu nunca viajei com ninguém chamado Teodoro. Marcos berrou, as veias do pescoço saltando. Foi então que ouviu. Uma voz grave, cultivada, vinda exatamente da direção da cadeira vazia. Claro que viajamos, meu caro Marcos. Você não se lembra de me convidar para todos esses jantares? De me prometer que sempre haveria um lugar para mim aqui? Marcos olhou diretamente para a cadeira e por uma fração de segundo viu um homem elegante, de terno escuro, com olhos que pareciam buracos negros em um rosto pálido como papel. O homem sorriu, revelando dentes perfeitamente brancos, e acenou com a mão que segurava o garfo ensanguentado. Você prometeu, Marcos. E eu sempre cumpro meus compromissos sociais. Todos os outros continuavam comendo tranquilamente, como se aquela conversa apavorante fosse perfeitamente normal. Marcos correu para o banheiro, trancou a porta e ligou desesperadamente para a polícia. Mas quando tentou explicar a situação, as palavras saíram confusas, incoerentes. Do outro lado da linha, o atendente sugeriu que ele procurasse ajuda médica. Ao retornar à sala de jantar, encontrou todos os seus convidados servindo a sobremesa, um elegante tiramisu, que ele não se lembrava de ter pedido ao chefe. A cadeira vazia agora tinha uma sombra humana projetada no chão, como se alguém realmente estivesse sentado ali. Teodoro estava preocupado com você, disse Roberto, cortando sua porção. Ele disse que você parece ter esquecido dos velhos tempos. A voz voltou, agora mais clara, mais presente.
Marcos, você realmente não se lembra daquele dia em que você estava desesperado para conseguir este apartamento? Quando veio até mim no subsolo do prédio pedindo ajuda? Fragmentos de memória começaram a se formar na mente de Marcos como pedaços de vidro cortante. Ele se lembrava vagamente de ter descido aos porões do edifício anos atrás, procurando por documentos perdidos sobre o imóvel. Havia encontrado um homem elegante em um escritório que não deveria existir. Você disse que faria qualquer coisa para ter esta cobertura, continuou a voz. E eu apenas pedi uma coisa simples em troca, um lugar permanente à sua mesa, uma cadeira que sempre estaria reservada para mim. Marcos sentiu suas próprias memórias sendo reescritas em tempo real. Lembrava-se agora do aperto de mão gelado, do sorriso que não chegava aos olhos, do contrato que assinou sem ler direito. Mas, ao mesmo tempo, sabia que essas memórias eram falsas, implantadas. Você não é real, gritou Marcos, agarrando a cadeira vazia e tentando erguê-la. Mas a cadeira estava pesada como chumbo, como se alguém realmente estivesse sentado nela. Nesse momento, todos os seus convidados se levantaram simultaneamente e o encararam com olhos completamente negros. Suas vozes se uniram em um coro macabro. Mas nós somos reais, Marcos. Nós sempre fomos reais. Todos nós que aceitamos o convite dele. Marcos olhou com horror para seus amigos de anos e percebeu que não conseguia se lembrar de quando os havia conhecido. Não conseguia lembrar de como haviam se tornado próximos. Todas as memórias pareciam nebulosas, como se tivessem sido criadas por outra pessoa. A risada de Teodoro ecoou pela sala. Bem-vindo ao jantar eterno, Marcos. Você sempre foi tão hospitaleiro. Agora pode ser nosso anfitrião, para sempre. As luzes se apagaram, e no escuro absoluto, Marcos sentiu mãos geladas o puxando de volta para a mesa. Quando as luzes da cidade voltaram a brilhar através das janelas, a mesa estava posta para 10 pessoas. Uma nova cadeira havia aparecido e Marcos estava sentado nela, com os olhos vazios e um sorriso forçado no rosto. Seus movimentos eram mecânicos, como uma marionete controlada por fios invisíveis. O chefe Pierre entrou com mais pratos, servindo metodicamente a todos os presentes, incluindo Marcos, que agora fazia parte da coleção de Teodoro. A conversa fluía naturalmente, todos falando sobre negócios, família, vida, exceto que suas vozes tinham um tom artificial, como atores representando papéis já decorados há décadas. Marcos tentava gritar, implorar por ajuda, mas apenas palavras educadas saíam de sua boca. Falava sobre investimentos, elogiava o vinho, agradecia pela companhia. Por dentro, sua consciência estava presa, observando horrorizada como seu corpo traía sua vontade. Teodoro, agora claramente visível na cabeceira da mesa, ergueu sua taça em um brinde. Ao nosso novo sócio permanente. Marcos sempre foi um anfitrião exemplar. Agora poderá exercer essa função pela eternidade. Nos dias seguintes, vizinhos comentariam sobre como Marcos parecia diferente. Mais pálido, movimentos mais rígidos, olhar distante. Mas seus negócios prosperavam inexplicavelmente. Novos contratos apareciam como mágica. Investidores batiam em sua porta, oferecendo fortunas por projetos que ele nem lembrava de ter criado. Na manhã de quinta-feira, o concierge encontraria um bilhete elegante na portaria. Procura-se investidores para jantar de negócios. Cobertura 66. Apenas pessoas bem-sucedidas e ambiciosas. Oportunidades únicas garantidas. Vagas limitadas. O bilhete estava assinado com uma caligrafia perfeita, T valente em Associados Eternos. E você? Já participou de algum jantar onde sentiu que havia algo errado? Onde as pessoas pareciam conhecer alguém que você tinha certeza de nunca ter visto antes? Se alguma vez recebeu um convite para um jantar em um local muito exclusivo, muito bom para ser verdade, talvez seja melhor recusar, porque algumas mesas nunca liberam seus convidados e alguns contratos são assinados com mais do que tinta.
Inscreva-se no Portal do Pavor, ative o sininho das notificações e compartilhe seus relatos de encontros estranhos nos comentários. Até a próxima história, se é que conseguirmos escapar desta. No Portal do Pavor, o terror sempre encontra um lugar à mesa.